sincero. O presidente da Anfávia declara guerra à importação de veículos para o Brasil. Será que estamos reféns de uma nova indústria que se modernizou também e tenta acessar o nosso mercado de uma forma indiscriminada? Ou é apenas mais uma concorrência que outros não querem abrir espaço por medo ou por qualquer outro sentimento? Hoje vamos falar dessa polêmica declaração do presidente da Anfávia, os desdobramentos, algumas notícias e analisarmos juntos o que temos para abordar sobre este tema tão polêmico e que impacta diretamente no seu bolso. A primeira matéria que eu quero te mostrar aqui é do site Poder 360, onde eles trazem esta questão do presidente da associação da Anfávia, o Márcio de Lima de Leite, onde ele afirma que o país deixou de arrecadar nada mais, nada menos do que 6 bilhões em tributos no ano de 2024 por não taxar em 35% a entrada de veículos elétricos e híbridos no Brasil. E ele diz ainda que o Brasil não pode ficar refém da importação de automóveis. Começou aí com uma grande polêmica e é tema, vamos analisar aqui o que diz o contexto da matéria e depois nós traçamos e eu vou colocar, sem sombra de dúvida, a minha opinião para vocês sobre esse fato. E então, desde janeiro de 2024, as novas leis de tributações e taxas para esses veículos, sejam eles plug-ins ou 100% elétricos, passou então aquela escala, aquela faixa que a cada 6 meses ela tem ali um aumento da alíquota de importação. E como vocês sabem, conforme também aqui especifica na matéria, as importações de veículos no Brasil somaram 1,6 bilhão em 2024 e houve um aumento ali na casa bem expressivo de 107,7% em relação ao ano anterior, evidentemente, onde tudo estava de modo embrionário até a chegada de BYD, especialmente, e também da GWM. Esse resultado, diz aqui, trouxe um impacto negativo para a balança comercial. Isso já foi falado em outras matérias, deem uma lida sobre isso, não é o foco do nosso vídeo hoje, aquela questão do superávit e o equilíbrio das exportações, também das importações, que ajudam na melhoria da balança comercial ou podem prejudicar economicamente o país que deixa de exportar e começa a importar mais. Então tem que ter um certo equilíbrio. Depois vocês deem uma olhada, aí tem várias matérias sobre esse fato. E abre aspas para o presidente da Anfávia, ele diz o seguinte, que esse quadro só vai aumentar se a alíquota de importação dos veículos elétricos e híbridos for elevada para 35%, que hoje está em 18% e vai chegar nos 35% em 2026. Este vai ser o teto que eles fizeram esse escalonamento das taxas dos veículos eletrificados. Então, para ele, de acordo com as falas do Lima Leite, da Anfávia, o presidente da Anfávia, a conta é simples. Ele diz o seguinte, o mercado no mundo está se reduzindo, mas cresce no Brasil. O aumento, aí ele continua, entre aspas aqui, abre aspas para o Lima Leite, presidente da Anfávia, o aumento da capacidade instalada em outros países, especialmente a China, tem que ter um destino. O foco é aumentar a exportação e não produzir fora da China. E o Brasil é o principal foco para a exportação. Ele diz ainda que se encontrou com o presidente da República e também com o vice-presidente, o Geraldo Alckmin. Estavam lá, de acordo com ele, os sindicatos dos trabalhadores, indústria de peça, houve uma compreensão muito clara que era necessário estabelecer a alíquota com urgência, porque isso poderia impactar esse ciclo virtuoso do setor automotivo aqui no Brasil, de acordo com as falas dele. A sinalização que a gente vem tendo é positiva para acelerar a recomposição do imposto de importação, ou seja, o que o presidente da Anfávia quer, na verdade, é que a alíquota seja já colocada imediatamente no teto, que seria em 2026, então 35% ou até mais. De acordo com a matéria, então, a China concentra a maior parte das vendas dos elétricos para o Brasil. As importações vindas do país asiático têm um acúmulo ali na casa de 1,5 bilhão, 84% do total em 2024. Um efeito similar é observado também já com os híbridos, com 61% do total
de veículos que vêm da China. O apetite, então, das montadoras chinesas no mercado brasileiro é crescente. Maior fabricante de elétricos do mundo, a BYD anunciou um investimento de 5,5 bilhões em 3 plantas industriais em Camaçari, onde pretende, então, produzir 150 mil veículos por ano. Mas vejam bem, essa é a expectativa. Até agora não temos menção aí de uma montagem, nem quais os veículos, e nem a contratação desses mais de 10 mil funcionários que estavam lá para serem contratados, que até agora ainda não temos e nem vislumbramos o que será feito, né, lá onde era a antiga fábrica da Ford. E ele diz aqui, é natural que uma empresa que chegue no Brasil comece com CKD, né, que vai trazer, que é o caso da BYD, da GWM ou qualquer outras empresas, ou qualquer outra empresa que venha para produzir industrialmente os seus veículos. Na verdade não é uma produção, uma montagem, traz lá em pequenos kits, né, como se fosse um verdadeiro Lego, em 2 ou 3 ou 5 ou 6 kits, não temos essa informação ainda, e esses kits todos importados são montados pelos seus sistemas automatizados, como robôs e outros. E lá, esta junção de todos esses kits e o carro estará pronto. Isso não significa que ele será um carro nacionalizado. Já acontece, o mesmo produto vem para cá, né, só que com as alíquotas de importação, e nesse caso eles pretendem fugir dessas taxas, né? Mas o veículo em si será o mesmo que já é feito lá, só que ele vem em partes e é montado aqui. E ele complementa, o que o Brasil não deve aceitar é que se tenha esse aumento de produção sem a nacionalização das etapas fabris. É isso que traz a geração de empregos, temos visto um movimento tímido de comprar de fornecedores nacionais, muitos dizem que não foram nem contatados por essas empresas que estão chegando, e eu não sei dizer se é verdade, mas é fundamental que isso aconteça, diz ele. E o que ele fala aqui é algo bem importante, tá? Porque eu acredito no seguinte, se no começo a empresa vai ter a sua movimentação toda em CKD, uma montagem de kits que já vem todas as peças lá de fora, já que a BYD é detentora de quase toda a totalidade, né, de todas as peças, desde do chassi, desde a parte de baterias, desde a parte de painéis, placas, tudo é ela quem controla essa cadeia das peças dos seus veículos. É importante que para poder gerar aqueles empregos, poder gerar os tão sonhados 10 mil empregados, né, diretos na sua fábrica, que eu duvido muito que isso atinja, pelo menos pelo número de expectativa de produzir 150 mil veículos, já que mesmo, né, no melhor momento em dezembro e no ano todo ela vendeu no máximo 76 mil com todos os benefícios que foram dados em 2024, já que ela trouxe a sua importação, está totalmente abarrotada nos portos ainda, com mais de 50 mil veículos, é o que dizem algumas matérias. Então eu acho bem complicado que apenas 3 modelos, né, o Dolphin Mini, o Song Plus e o Song Pro, que são os que mais vendem, tenham condições de vender 150 mil veículos aqui no Brasil. Bem difícil acreditar nisso, assim como é bem difícil acreditar que farão a geração desses 10 mil ou cerca de 10 mil empregos diretos. Bem difícil. O que impacta no que ele diz aqui é sobre a contratação de empresas que vão produzir algumas dessas peças e fornecer, empresas locais, nacionais, seja de qualquer canto do país, para que eles possam receber também os benefícios que a mesma indústria tradicional já recebe, né, governamental, apoio de BNDES, outros tipos de financiamentos com juros mais baixos, para ter e conseguir de forma transversal, né, diversificada, receber essas peças de outras empresas que estão aqui no Brasil e que possam gerar empregos indiretos dessa forma, é o que eles buscam. Então isso na indústria já acontece aqui, e esta é uma das obrigações de toda empresa depois no médio e longo prazo para estar estabelecida como verdadeiramente uma empresa, uma montadora de veículos, atender esses requisitos. A priori, neste começo, e é o que se diz aqui, e é o que se tem de informações, não vai acontecer isso com a BYD nesses primeiros momentos, e nem acredito nesse ano com toda a certeza, até porque ela tem um procedimento de fabricação muito robotizada e ela não vai, se ela fizer o movimento ou a forma de produção desses carros ou montagem como as tradicionais fazem, o carro ficará extremamente caro. Se ela utilizar os mesmos recursos de lá, ela terá que trazer as suas peças mais ou menos já nesses kits, robotização,
e poucos trabalhadores. Não tem mágica, ou vai para um lado ou vai para o outro. E ele complementa aqui a matéria que nós queremos, diz o presidente da Anfávia, queremos que haja investimento no Brasil, independente de ser chinês, europeu ou americano. Quando se investe no Brasil, as empresas passam a ter acesso a tecnologias e a gente passa a ter fornecedores capacitados. E em outra matéria aqui, só para complementar rapidamente, na Bloomberg Linha, né, ele traz também o presidente da Anfávia, o chefe da Anfávia, né, o Márcio de Lima Leite, onde ele afirma que o Brasil se tornou mercado de desova de carros da China. E ele fala, né, do aumento da importação. Aqui tem uma foto onde mostra vários e vários modelos, e aqui nesta foto são todos do King, então pode perceber que tem muito King ainda, e por isso que eles fizeram essa grande promoção, para tentar aí desovar esses veículos nas promoções. E ele sempre disse aqui, tenha calma, não se atire de cabeça aí nesse veículo, principalmente na versão GL. Repetem essa questão da importação e que eles gostariam já de fazer o aumento da alíquota dos 35% para os veículos importados eletrificados já agora. E também, né, sobre essa taxação de importação que os Estados Unidos também colocou sobre os veículos eletrificados, e lá em relação ao próprio México, que já tem ali indícios de uma fábrica da BYD, uma produção local. E por pertencer à Organização Mundial do Comércio, o México, mesmo que a BYD desista da fábrica no Brasil ou qualquer outra empresa, se eles instalarem as suas plantas no México, este acordo entre os países, mesmo que o México não pertença ao Mercosul, existe um acordo de trazer esses veículos, tanto para o Brasil quanto para os outros países vizinhos, com taxas bem menores, como se ele fosse produzido aqui. E aí, na verdade, toda a geração de emprego e outros impostos indiretos nessa cadeia produtiva não ficam aqui no Brasil, ficam lá no México, por exemplo. Muito bem, meus amigos e minhas amigas, esse é um tema bastante polêmico e aqui, claro, não fico em cima do muro, afinal de contas você está no canal do Anderson Sincero. O que eu penso sobre esse fato é o seguinte: existe sim, da parte da Anfávia, um protecionismo e também um lado que nós temos que observar, que é este controle e este cuidado, né, com a própria indústria que está aqui no Brasil, dessas grandes marcas como Stellantis, Volkswagen, Honda, Toyota e assim por diante. Existe sim, mas por outro lado também temos que olhar os impactos de uma importação aí, olhando a questão macroeconômica de forma generalizada. Eu, particularmente, sempre fui aqui no meu canal contra qualquer tipo de imposto de importação, qualquer, ok? Isso eu estou olhando aqui sem entrar a fundo em nenhum outro dado da economia. Sempre fui. E o que nós temos visto, né, nos últimos meses, nos últimos anos, é uma pressão sobre o trabalhador, uma pressão sobre o aumento de impostos sobre o consumo, que fazem com que o país fique sempre amarrado, sempre preso a tecnologias do passado, sempre preso a oportunidades e a produtos que ele mesmo não consegue ou produzir, ou também não incentiva e proíbe de que façam esta importação, como nós vimos agora recentemente, em taxas, mais taxas e mais taxas e mais taxas. E neste caso da indústria automotiva, existem os dois lados. E esta balança, às vezes, pesa para um e outras para outro. A BYD trouxe aí, antes do aumento da importação, ali no ano de 2023 até o comecinho de 2024, quando as novas regras tarifárias começaram a ser aplicadas, trouxe mais de 100 mil veículos. E isto foram palavras do próprio vice-presidente da BYD, Alexandre Baldi, para fugir, né, dessa... Ele não disse especificamente fugir, mas evidentemente que fica aí bem fácil de entender que era para esse movimento. Dão conta também de que não houve a venda como se esperava de mais de 100 mil veículos, já que, declaradamente, eles trouxeram mais de 100 mil veículos. Não de uma forma aí mesclada, mas apostaram em um ou outro para que pudessem, então, trazer aqueles que já estavam até, de certa forma, vencidos ou datados lá na China
para o Brasil. E os portos estão abarrotados. Nas matérias que vocês acompanharam comigo ou em outras informações, fica bem claro de entender que, de acordo com estas mesmas fontes, dizem que ainda possuem em todos os portos onde a própria BYD tem as suas conexões logísticas, mais ainda de 50 mil veículos do ano passado, datados ainda. E é fácil também de perceber, já que as promoções ainda continuam em alguns casos, e em outros foi bem generosa em dezembro do ano passado. O meu ponto de vista é sempre a favor do cidadão para que ele, no consumo, seja um celular, seja um carro, seja um produto que ele possa importar, que ele tenha esta liberdade, que não seja atorado no meio por conta de uma má gestão do país e da economia do nosso país. Aqui no meu canal eu sempre deixei esta posição muito clara. Por outro lado, já que a indústria que está aqui no Brasil e que gera, evidentemente, muitos empregos e tem um lobby poderosíssimo aí com as bases de todos os governos, independente se é esse, se foi no passado, ela consegue, então, com essa grande potência industrial, também fazer as suas pressões, já que ela, aqui no Brasil, para essas empresas, uma grande carga tributária que faz com que esses veículos também não somente sejam os mais caros do mundo, aqueles que estão aqui montados ou fabricados nas plantas do nosso país. Por outro lado, vimos também, com a chegada da BYD, uma pressão sobre esta indústria que, da noite para o dia, reduziu as suas margens de lucro. Será que reduziu por concorrência ou porque elas estavam ainda bem gordurosas? Ou será que já não poderiam, anteriormente, a própria chegada da BYD, reduzirem também? Bom, essa é uma discussão que nós podemos especular, esta é a palavra, mas não temos por dentro dos dados todas as informações. O fato é que muitas delas fizeram promoções depois da chegada de GWM e BYD, e isso para o mercado, e especialmente dos usados. Aqui no meu canal deixo sempre claro a você, eu não aconselho você a comprar nenhum veículo eletrificado 0 km, sempre usado. Este é o meu posicionamento e sempre será, a não ser que você tenha aí uma grande promoção, um grande desconto, que hoje você, depois de todo o período, e eu fui um dos casos, que foi um dos primeiros do Brasil, que agora, com todo o entendimento macro desse mercado, posso te ajudar a tomar decisões e economizar dezenas de milhares de reais. Esse é o objetivo do canal, fazer você economizar, porque você vai perder muito dinheiro. E lembre-se, infelizmente, no Brasil, veículo é sim um tipo de investimento. E este investimento você pode fazer muito melhor, já que vivemos num país burocrático, cheio de tributação, taxações de todos os lados e nenhum ou quase nenhum benefício para o cidadão. O dinheiro que vai muito dificilmente retornará em forma de bons serviços prestados, seja na saúde, na educação, na segurança e qualquer outra área. É muito difícil, então é por isso que você tem que prestar atenção nos conteúdos aqui, ficar de olhos bem abertos para saber onde colocar o seu dinheiro, principalmente em veículos. Mas por fim, essa grande discussão ainda, a meu ver, vai longe. O que você acha? A Anfávia é a culpada ou a BYD é que fez o grande estrago? Você acha que deveríamos ter grandes taxações dos veículos importados eletrificados ou deveria ser tudo liberado? Você acha que a indústria nacional também deveria ter esses benefícios fiscais para não ser taxada em tantos e tantos impostos? Qual é a sua opinião? Diga aqui nos comentários e vamos bater um papo. Por isso agora, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixem o seu like. Um forte abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, tchau, fui.